Boa noite, tudo Buenas bom? noches, ¿todo bien? Antes de me apresentar, eu queria saber que quem que já trabalha ou estuda com audiovisual ou cinema? Antes de presentarme quisiera saber quién de ustedes trabaja con audiovisuales o cine, o con el cine. Alguém? Alguém? E na igreja? Y en la iglesia. En la iglesia trabajan con eso. ¿Quién? Sim? Sim. Bem. É, Como o Rodolfo apresentou, meu nome é Miguel Nagli. Como Rodolfo me presentó, yo soy Miguel Nagle. Aproximadamente, desde os meus 18 anos, eu estou com 34 agora, eu estudo e trabalho com cinema. Desde los 18 años, ahora tengo 34, yo estudio y trabajo con el cine. Essa minha palestra vão ter 3 momentos, tá? O primeiro momento que eu vou falar um pouco da minha trajetória. Este taller va a tener 3 momentos. El primero es que yo voy a hablar un poco de lo que yo he hecho, de mi trayectoria. Depois eu vou falar um pouco de como criar uma película, né? Fazer uma película cinematográfica. Después yo les voy a hablar un poco de cómo hacer una película. Eu já estou falando película porque eu já dei algumas palestras aqui na Argentina. Yo ya estoy utilizando términos más fáciles porque yo ya di unas conferencias aquí en Argentina. Ya digo película. E no final a gente vai abrir para perguntas e vocês podem ficar à vontade em perguntar qualquer coisa, tá? Y en el final vamos a tener un tiempo de preguntas en el cual ustedes pueden preguntar lo que quieran. Sim. Tem como colocar as fotos primeiro para... Vamos ahora a colocar unas fotos. Desculpa um pouco a minha voz, eu não tô acostumado com o clima em Buenos Aires. Disculpame un poco la voz, no estoy acostumbrado al clima de Buenos Aires. E aí de ontem para hoje eu amanheci com a voz assim. Y de ayer para hoy amanecí un poco así con la voz. Então, desde novo eu gostei muito de tirar fotografia, assistir muitos filmes. Desde joven yo vi muchas películas, me gustaba mucho la fotografía. E como falaram aqui, eu sou do Rio de Janeiro, mas eu sou de uma cidade chamada Nova Iguaçu. Como ustedes les dijeron, yo soy de Río de Janeiro, pero soy de una ciudad que se llama Río de Iguazú. Nova Iguaçu. Nueva Iguazú. E é uma cidade bem de periferia, uma área pobre. Es una ciudad que está en la periferia, es una ciudad muy pobre. E eu queria falar um pouco da minha trajetória, mas que vocês vissem um pouco na perspectiva do que Deus pode fazer também na nossa vida. Yo quería contarles un poco de mi trayectoria, de lo que he hecho, pero también quería mostrarles lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Porque se a gente tiver um sonho, é possível a gente fazer qualquer projeto. Porque si nosotros tenemos un sueño, es posible cumplir ese sueño. Ainda mais quando Deus coloca esse sonho no nosso coração. Y más aún cuando Dios es el que lo siembra en nuestros corazones. Então, quando eu tinha 17 anos, eu estava decidindo o que eu ia fazer da faculdade. Cuando yo tenía 17 años estaba pensando qué podía hacer en la facultad, qué estudiar. Eu cheguei a prestar vestibular para ciência da computação. Yo llegué a presentar el examen de admisión para ciencias de la computación. E comecei essa faculdade de ciência da computação. Y empecé a estudiar ciencias de la computación. Mas quando eu vi os cálculos no quadro, eu vi que aquilo não era para mim. Pero cuando yo empecé a ver todos esos cálculos dije, no, la verdad esto no es para mí. Na verdade, eu não desejo nem para um inimigo fazer ciência da computação. La verdad, yo no deseo ni para mi peor enemigo hacer ciencias de la computación. Então eu comecei a pensar em um outro curso e eu vi que eu gostava muito de filmes. Entonces yo empecé a pensar en otra carrera y me di cuenta que me gustaban mucho las películas. E aí eu entrei num curso livre de cinema e comecei a estudar e praticar. Y yo entré en un curso que era libre de cine y empecé ahí a investigar de los temas de cine. E quando eu fiz um primeiro curta-metragem meu que se chama Um Dia de Laura. Ahí yo hice mi primer cortometraje que se llamó Un Día de Laura. Que eu filmei um documentário observando um dia da minha avó. Y es que yo hice un documental observando y filmando un día de mi abuela. Um curta-metragem. Un cortometraje hice. E quando eu exibi, eu vi, é isso que eu quero fazer para minha vida. Y cuando yo hice eso, ahí me di cuenta que eso era lo que yo quería hacer para mi vida. E esse curta foi selecionado para alguns festivais no Brasil. Y este cortometraje fue seleccionado para algunos festivales en Brasil. Essa é uma foto, minha avó hoje não é viva mais. Esa es una foto, mi abuela ya no está viva.
mas é uma excelente lembrança que eu tenho dela. O próprio curta-metragem me faz lembrar dela muito. Pero es un excelente recuerdo que yo tengo de ella. El cortometraje me hace recordar mucho a mi abuela. E eu lembro que antes de ir para festival, eu exibi para toda a minha família. Ela ainda estava viva, eu exibi para minha família. Antes de irme al festival al cual escogieron el cortometraje, yo le mostré a toda mi familia el cortometraje y mi abuela todavía estaba viva. E foi uma emoção muito grande, assim, todos gostaram muito e para mim foi muito importante. Y fue algo que me emocionó mucho, mostrarle a toda mi familia el cortometraje. Fue para mí algo muy importante. Isso é num festival, ali bem novinho, magro e sem barba. Eso fue en el festival, ahí que yo estaba muy joven, estaba delgado y sin barba. E aí, então, eu quando eu comecei esse curso, eu pensei, eu preciso me profissionalizar mais para essa arte. Cuando yo empecé el curso, ahí yo me di cuenta que yo necesitaba profesionalizarme, necesitaba estudiar más para este arte. Só que eu não tinha dinheiro para pagar uma faculdade e para fazer um curso para me capacitar. Pero yo no tenía dinero ni los recursos para hacer una carrera, para hacer una facultad en esto, para capacitarme de cómo tendría que ser. E eu comecei a procurar na internet dos melhores cursos do Brasil. Y yo empecé a buscar en internet cuáles eran los mejores cursos de Brasil. E eu cheguei no site da Academia Internacional de Cinema. Y yo llegué aquí al sitio web de la Academia Internacional de Cine. E eu lembro que naquele momento eu falei assim, Deus, eu queria estudar nesse lugar. Yo me acuerdo que en ese momento yo dije, Dios, yo quiero estudiar en este lugar. E então eu comecei a orar e fazer um propósito para isso. Y yo comencé a orar y empecé a poner en mi vida el propósito de estudiar en esta academia. E eu lembro que o curso era por volta de R$1.500 Yo me acuerdo que el curso costaba más o menos alrededor de 1.500 reales por mês. por mes. É muito, muito caro para a minha realidade. Era mucho dinero para mi realidad. Yo no tenía ese dinero. E eu concorri a uma bolsa integral desse curso. Y yo pedí una beca para poder llegar a este curso, para poder iniciar a estudiar ahí. E eles só dão 2 bolsas por ano para o curso de cinema. Y solo entregan 2 becas por año para este curso de cine. Então eu fui selecionado através de alguns trabalhos curtas-metragens que eu já tinha feito. Y yo pude lograr esa beca a través de unos cortometrajes que yo ya había hecho, me seleccionaron. E foi uma das maiores experiências que eu tive de estudo na minha vida foi nesse curso. Y fue una de las mejores experiencias de mi vida que yo tuve poder haber estudiado aquí. Porque é um curso muito, muito prático e você não tem prova escrita. Você só faz curtas-metragens. Porque aquí son absolutamente prácticos y no tienen pruebas escritas. Solamente realizamos cortometrajes. E você é avaliado pelos curtas-metragens que você faz. Y te validan por los cortometrajes que haces. Então eu tive... e todo profissional de Hollywood que ia para o Brasil também ia dar uma palestra nesse curso. Todas las personas que estaban en Hollywood iban a Brasil, iban a este lugar a darnos un curso, a darnos una clase. Então, por exemplo, tive palestra com Robert McKee. Entonces, por ejemplo, yo tuve algunas clases con Robert McKee, que é dos maiores consultores de roteiro do mundo. Que es uno de los mayores consultores de roteiro. También, que es uno de los mayores consultores en el mundo. Também tive uma aula com um consultor do roteiro do Poderoso Chefão, que é o Padrinho. También tuve clase con gente del Padrino, que hicieron la película del Padrino. También nos dieron clases acá. E vários profissionais do mercado de cinema brasileiro. Y mucha gente que estaba dentro del cine brasilero nos daban clases acá. Tive a oportunidade de filmar em película, em filme. Tuve muchas oportunidades de filmar películas también. Então, no primeiro ano, eu lembro que eu filmei aproximadamente 18 curtas-metragens. En el primer año yo me acuerdo que alcancé a filmar alrededor de 18 cortometrajes. Então, eu precisava fazer 4 curtas, mas você ajuda de todos os curtas dos seus amigos de classe. Yo necesitaba hacer 4 cortometrajes, pero nosotros ayudábamos a hacer los cortometrajes de todos los estudiantes, de todos los que estaban en nuestra clase. E eu lembro que eu fiz segundo pedido a Deus. Y yo me acuerdo que yo le pedí una segunda cosa a Dios. Porque como eu sou do Rio de Janeiro, o curso era em São Paulo.
Porque como yo soy de Río de Janeiro y el curso era en São Paulo, São 6 horas de distância, né, de carro, é muito longe. y son 6 horas de distancia en la ruta por carro, por auto. Então eu tive que me mudar para São Paulo. Entonces yo tenía que mudarme, yo tenía que vivir en São Paulo. E eu precisava também de um emprego para me manter em São Paulo. Y yo necesitaba de un empleo para poder mantenerme en São Paulo. Mesmo não pagando o curso, eu precisava me manter, a alimentação e etc. Así yo no pagara el curso, yo tendría esta beca, yo necesitaba un empleo para poder pagarme mi estadía en São Paulo. E eu lembro que eu comecei a orar por isso e Deus começou a abrir portas. Y yo me acuerdo que empecé a orar por esto porque yo tenía que mantenerme en São Paulo y Dios empezó a abrirme puertas. Eu lembro que eu fiz uma oração mais ou menos assim: Yo me acuerdo que oré más o menos así. Deus, Dios, sem querer abusar muito, sin querer abusar mucho, eu sei que o Senhor já me deu uma bolsa de estudos, yo sé que ya me regalaste una beca para estudiar, mas eu preciso de um emprego para me manter em São Paulo. pero yo necesito un empleo para poderme mantener en São Paulo. E aí eu tinha um amigo em São Paulo Ahí yo tenía un amigo en São Paulo que me indicou para a produtora que é a O2 Filmes. y que él me recomendó en una productora que se llama O2 O2 Filmes. O2 Películas, Filmes. O2 Filmes. E essa para quem não conhece, é a maior produtora da América Latina, Y esa es la productora más grande de América Latina, que é a produtora do Fernando Meirelles, que es una productora de Fernando Meirelles, que é o diretor do filme Cidade de Deus. que es el director de la película Ciudad de Dios. Então, Deus começou a me colocar em lugares estratégicos, Entonces Dios me empezó a poner en lugares estratégicos, porque de uma hora para outra eu estava no melhor curso do Brasil e na maior produtora da América Latina. porque de un momento para otro yo estaba en el mejor lugar en una productora, en la más grande productora de América Latina y haciendo el mejor curso de Brasil. Então, lá eu comecei a ver produções muito grandes. Entonces yo en ese momento y en esa productora empecé a ver producciones muy grandes. Por exemplo, o meu curta Um Dia de Laura custou R$10 para fazer. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Mi cortometraje Un Día de Laura costó más o menos R$10 para que Eu yo lo peguei pueda hacer. câmera emprestada, por exemplo, Yo agarré una cámara prestada e na produtora eu consegui participar de produções de R$3 milhões. y en la productora yo participaba de producciones que valían 3 millones de reales. Então eu comecei a ver o cinema mais profissional quando eu trabalhei nessa produtora. Entonces yo empecé a ver empecé a ver el cine de una manera muy profesional cuando yo estuve trabajando aquí en la productora. Então eu tava esse primeiro ano eu estava fazendo filmes na O2 e os filmes no meu curso. Entonces en ese año yo hacía producciones en la productora y hacía cortometrajes y producciones dentro de mi curso. E nesse momento eu comecei a ver que Deus estava me colocando em lugares para eu usar o meu dom para Ele. Y entonces en ese momento yo me empecé a dar cuenta cómo Dios me empezó a poner en distintos lugares para que yo usara mi don para Él. E porque não era comum você entrar em lugares como esse com essa facilidade. Porque no era común que alguien entrara en lugares tan importantes con esa facilidad que yo lo hice. E eu também, ao mesmo tempo, estava muito insatisfeito com a qualidade do que era feito no meio cristão. Y yo al mismo tiempo no me sentía a gusto, no veía que las producciones que estaban dentro del medio cristiano las hacían muy bien. Então eu comecei a orar por isso também. Entonces yo empecé a orar también por eso. E eu e mais 2 amigos, a gente criou uma produtora para conteúdos cristãos. Entonces 2 amigos y yo creamos una productora para contenido cristiano, Que é a For You Filmes. que es For You Filmings. 4U Filmes. 4U Films. Que lendo em inglês seria For You Filmes. A gente tem como slogan Cinema que Transforma. Nosotros tenemos como eslogan el cine que transforma. Esses são os outros 2 fundadores, o Douglas e o Luan. Estos son los otros fundadores, mis amigos, que son Douglas y Juan. E durante mais ou menos uns 6 meses, Y durante 6 meses a gente ficou orando e procurando pessoas que pudessem somar com o nosso projeto. nosotros durante 6 meses oramos y buscamos personas que se pudieran sumar a nuestro proyecto.
E o nosso primeiro projeto, depois de 6 meses, na verdade é uma produtora e ministério, né? Y nuestro primer proyecto después de 6 meses, en la verdad, en la productora que creamos y en el ministerio, É um ministério de cinema de várias denominações de igrejas evangélicas. claro, creamos un ministerio de cine de varias denominaciones de iglesias evangélicas. E a gente criou o nosso primeiro projeto, que é esse curta-metragem. Y nosotros creamos nuestro primer proyecto, que es este cortometraje. E eu vou mostrar algumas fotos de bastidores do curta, Yo les voy a mostrar algunas fotos dos bastidores making off do curta. También, yo les voy a mostrar algunas fotos de los bastidores del corto. E esse curta-metragem, a gente teve um orçamento mais ou menos de R$400. Nosotros tuvimos un costo más o menos en este cortometraje de 400 reales, Que não é quase nada, assim, para fazer um curta-metragem. que es muy poco para poder realizar un cortometraje. Então a gente pegou vários equipamentos emprestados. Entonces nosotros agarramos muchos elementos para hacer el cortometraje prestados. Por exemplo, nessa foto você pode ver que a gente está segurando lâmpada com a mão. Por ejemplo, vos puedes ver en la foto que nosotros estamos agarrando la lámpara con la mano porque no tenemos con qué Porque agarrarla, não tínhamos refletores. porque no teníamos reflectores. E nem por causa disso a gente falou, não vamos fazer porque não temos equipamentos. Pero nosotros nunca dijimos, no lo vamos a hacer porque no tenemos los equipos que necesitamos. Aqui outra foto do curta-metragem também. Aquí es otra foto del cortometraje. Nosso traveling é uma cadeira de rodas. ¿Cómo se dice? Nosso traveling, Nuestro traveling es Una una silla de ruedas. novamente nossa luz lá na direita, lá com uma luz, uma lâmpada de teto normal. Nuestra luz era una lámpara de techo normal. Mas assim, eu coloco essas fotos de propósito mesmo. Y yo coloco estas fotos a propósito Porque assim, eu acredito muito que Deus observa os simples começos. porque yo soy un convencido de que Dios ve lo simple que puede ser nuestro comienzo. Então eu queria que vocês observassem um pouco nessa perspectiva. Entonces yo quería que ustedes pudieran verlo de esa perspectiva. Porque às vezes a gente fica, nossa, o cinema é uma arte tão cara, Porque muchas veces nosotros podemos decir, la verdad el cine es un arte tan costosa, mas se a gente quiser fazer, a gente consegue fazer. pero si ustedes quieren hacerlo, lo pueden lograr, lo pueden hacer. Porque, fazendo uma outra observação, Porque les voy a hacer otra observación. às vezes a gente olha algum profissional aonde ele chegou Porque nosotros muchas veces podemos ver algún profesional a donde llegó, e a gente não sabe qual foi o processo que ele teve até chegar àquele lugar. pero nosotros no vemos el proceso que él tuvo para poder llegar hasta allá. Então eu mostro com muito orgulho a cadeira de rodas e a lâmpada na mão. Entonces yo muestro con mucho orgullo cómo nosotros utilizábamos una silla de ruedas y una lámpara agarrándola con la mano. E nesse processo, né, da produtora, eu fui convidado por um projeto. Y en ese proceso de crear nuestra productora cristiana, a mí me invitaron a hacer otro proyecto. E eu fui primeiro assistente de direção de um longa-metragem filmado na Europa. Entonces yo fui el primer asistente de dirección de un largometraje que se filmó en Europa. E essas são algumas fotos e foi um aprendizado bem interessante para mim. Estas son algunas fotos del largometraje que hice en Europa, que fue muy interesante para mí. E aí a gente fez o nosso segundo curta-metragem, que se chama Dom Gratuito. De ahí nosotros hicimos nuestro segundo cortometraje que se llama Don Gratuito. Já voltei da Europa para o Brasil, né? Ahí ya había vuelto de Europa, ya estaba en Brasil. E tem uma observação muito interessante que eu queria falar sobre esse curta-metragem. Y hay algo en este cortometraje que yo les quiero contar. O primeiro curta-metragem a gente fez praticamente sem dinheiro nenhum. El primer cortometraje lo hicimos prácticamente sin ningunos recursos, casi sin dinero. Com toda a equipe voluntária. Con todo el equipo que estaba trabajando era voluntario. E para o nosso segundo projeto a gente queria fazer algo com uma produção maior. Y nuestro segundo proyecto, nuestro segundo cortometraje, queríamos hacer algo mejor. Então a gente fez um projeto com design para apresentar para empresas e igrejas. Entonces nosotros hicimos un proyecto para poder presentarlo a las iglesias y a empresas que nos puedan ayudar. E enviamos para vários lugares. Y lo enviamos a muchos lugares.
E ninguém respondeu o e-mail. y nunca nos respondieron los mails. Nunca responderam. Nunca nos decían nada. Então, uma semana antes da gente fazer esse filme, Entonces, una semana antes de que nosotros empezáramos a hacer el cortometraje, a gente exibiu o primeiro curta-metragem numa igreja. entonces nosotros mostramos el cortometraje que habíamos hecho antes en una iglesia. A gente exibiu o curta-metragem num culto de jovens. Nosotros mostramos el cortometraje en un culto de jóvenes E no final do culto, várias pessoas vieram procurar para fazer contatos. y al final del culto muchas personas se acercaron hacia nosotros para contactarnos, para charlar. E tinha um jovem senhor de aproximadamente 50 anos, Sí, tenía un joven señor más o menos de 50 años que normalmente não está num culto jovem no Brasil, por exemplo. que normalmente no está en un culto de jóvenes, bueno, en Brasil por lo menos. E ele estava acompanhando o filho dele no culto. Y él estaba acompañando a su hijo al culto de jóvenes. E ele se aproximou e me entregou um envelope. Y él se acercó a mí y me entregó Um envelope. un sobre. E ele falou, isso aqui é para abençoar o seu próximo projeto. Y él me dijo, mira, esto es para bendecir tu próximo proyecto. E eu agradeci, gente, para quem não tinha nada, qualquer coisa que dessem pra gente seria uma bênção. Y bueno, yo le agradecí porque, bueno, para el que no tiene nada, cualquier cosa que te den es una bendición. Sim. Então, depois que ele foi embora, tinha outras pessoas da equipe comigo. Y entonces cuando él se fue, nos quedamos con unas personas del equipo E aí eu fui abrir o envelope para ver o que tinha dentro. y yo fui a abrir ese sobre a ver qué tenía dentro. E quando eu abri o envelope, para minha surpresa, tinha um cheque dentro. Y cuando yo abrí el sobre, me sorprendí porque vi un cheque adentro. E quando eu tirei o cheque, eu falei, opa, tem zero demais aqui nesse cheque. Y cuando yo vi el cheque, dije, no, tiene muchos ceros, no puede ser. E quando eu fui ler, né, quanto que seria, tinha 10 mil reais. Y cuando yo fui a leer lo que era, tenía 10.000 reales. E na hora, assim, a gente se emocionou muito e alguns até começaram a chorar. Y ahí, la verdad, nos emocionamos mucho. Inclusive algunas personas del equipo empezaron a llorar. E o cheque foi assinado por Paulo de Tarso. Y el cheque estaba escrito para Paulo de Tarso. Assinado, a firma, né? La firma era para Paulo de Tarso. E nesse momento eu pude entender que Deus estava com a gente. Y en ese momento yo entendí que Dios estaba con nosotros. Independente se a gente corresse atrás de patrocínio ou não, ele ia dar o recurso na hora que ele quisesse. Independientemente de que nosotros buscáramos patrocinios o no, Él nos iba a dar los recursos en el momento que Él quiere. E a gente precisava exatamente de 10 mil reais para fazer o curta. Y nosotros necesitábamos exactamente 10.000 reales para poder hacer el cortometraje. E aí, essa aqui é algumas filmagens do curta, que a gente pôde ter uma produção um pouco maior. Aquí son algunas fotos de cuando fuimos filmando el cortometraje, que hicimos una producción un poco más grande. E o curta, o Dom Gratuito, ele começou também a entrar em diversos festivais. Y el cortometraje, Un Don Gratuito, empezó a entrar, nos empezó a ir bien y empezamos a entrar en diversos festivales. E a gente foi selecionado pro Caixa de Curtas, não sei se vocês conhecem. Nosotros fuimos seleccionados para el festival Una Caja de Cortos. Inclusive, ele seleciona curtas de toda a América Latina. Ellos seleccionan cortometrajes de toda América Latina. Eles selecionam 180 curtas. Ellos seleccionan 180 cortos. E a gente foi selecionado. Y nosotros estábamos dentro de esos 180. E a gente foi para a final entre os 10 melhores curtas da América Latina. Y quedamos entre los 10 mejores cortometrajes de América Latina. E na final a gente ficou em terceiro lugar. Y en la final, al final de todo, quedamos en el tercer lugar. Então esse curto, se vocês quiserem assistir depois, inclusive tem legenda em espanhol. Si ustedes lo quieren ver luego, inclusive tiene la leyenda en español. É só procurar Dom Gratuito no YouTube e botar 4 filmes. Es simplemente buscar en YouTube un don gratuito y poner el nombre de la productora. 4 filmes. 4 filmes. E pra gente foi muito legal poder participar desse festival online. Para nosotros realmente fue muy bueno poder participar de este festival. Porque a gente conseguiu passar para vários países a mensagem que a gente queria passar do Evangelho. Porque nosotros pudimos transmitir a muchos países el mensaje del Evangelio que nosotros queríamos transmitir.
Depois a gente foi selecionado para um festival de Huelva, na Espanha. Después nosotros fuimos seleccionados para un festival en Huelva. Huelva. No. Aqui. Huelva, en España. Huelva. Huelva, en España. E o nosso curta foi selecionado para a categoria de premiação. Y nuestro cortometraje lo seleccionaron para una categoría de premiación. Esse aí sou eu no festival falando portunhol. Ese soy yo en el festival tratando de hablar portuñol. E foi muito bom participar desse festival. La verdad fue muy bueno poder participar de ese festival. No Brasil, eles têm um incentivo para diretores para irem em festivais fora do mundo, fora do país. En Brasil existe una ayuda para aquellos para los directores de cine que vayan a los diferentes festivales por el mundo. Que o Ministério da Cultura apoia para isso. El Ministerio de la Cultura los apoya a los directores. Quando o seu filme é selecionado em festivais importantes. Cuando tu película o tu cortometraje llega a algunos festivales importantes. Então, a nossa produtora, o nosso ministério fez missões em outro país sem tirar nenhum dinheiro do bolso. Entonces, nuestra productora pudo hacer misiones o llegar a otros países sin poder gastar nenhum dinheiro. Claro, nuestra productora no gastó absolutamente nada para poder ir a estos lugares porque el Ministerio de Cultura nos ayudó en todo. Então, isso já é um indício que já é um detalhe quanto o cinema é uma ferramenta importante para o evangelho. Entonces, estos son pequeños detalles como nos muestran cómo el cine es una herramienta muy importante para el evangelio. E esse é o terceiro curta-metragem que a gente fez, da produtora. Este es un tercer cortometraje que nuestra productora hizo. Vou mostrar algumas fotos aqui. Vamos a mostrar algunas fotos. E todos os curtas-metragens que a produtora faz têm um conteúdo cristão. Todos los cortometrajes que nuestra productora hace tienen un contenido cristiano. Algumas fotos. Estas son algunas fotos. E aí a nossa produtora acabou ficando referência no Brasil na parte de cinema cristão. Y nuestra productora se convirtió en una referencia dentro de Brasil para el cine cristiano. E a gente começou a ser chamado pelo Brasil inteiro para dar palestras em diversas igrejas e eventos. Y a nosotros nos empezaron a llamar para dar diferentes conferencias dentro de Brasil en muchas iglesias y en muchos eventos. E Deus começou a falar que a gente ia passar o que Ele tinha ensinado para a gente para outras pessoas. Y Dios nos transmitió un mensaje que nosotros íbamos a empezar a dar a las diferentes personas lo que nosotros habíamos aprendido. Então a gente criou a For You Films Academy. Entonces nosotros creamos The Films Academy. For You Films Academy. E essas são algumas fotos de algumas oficinas nossas. Y estas son algunas de las fotos de nuestras oficinas. Algumas palestras. Algunas conferencias que dimos. Alguns cursos nossos, como trabalho final, a gente filma com o aluno um curta-metragem. Hacemos también algunos talleres con algunos alumnos y filmamos unos cortometrajes. Inclusive, o curso que eu vim ministrar aqui na Argentina foi um curso completo de cinema. Inclusive, el curso que yo vine a dar aquí en Argentina fue un curso completo. Que a gente filmou um curta-metragem. Y al final hicimos un cortometraje. Esses são alguns posters dos curtas dos nossos alunos. Estas son algunas fotos de los cortometrajes de nuestros alumnos. Esse curta aqui tem uma história muito bacana, muito legal. Este cortometraje tiene una historia muy interesante. O nome do curta é Como Se Suicidar. El nombre del corto es Cómo Suicidarse. E os alunos, quando pensaram qual história iriam fazer, y cuando los alumnos empezaron a pensar cuál es la historia que ellos iban a hacer, o assunto sobre suicídio veio muito forte, né, para a gente falar sobre esse assunto. Nosotros empezamos a sentir muy fuerte que deberíamos hablar sobre el suicidio. E dos alunos falou que tem uma pesquisa. Uno de los alumnos dijo que él había buscado que quando as pessoas querem tirar a própria vida, elas buscam na internet. Que cuando las personas se quieren suicidar, ellos lo primero que hacen es buscar en internet. E uma das frases, pelo menos no Brasil, que digitam é como se suicidar.
Y una de las frases más buscadas en internet es cómo suicidarse. Então, os alunos criaram um curta sobre esse assunto e colocaram esse nome. Entonces los alumnos crearon un cortometraje sobre el suicidio y le pusieron ese nombre. E esse curta tem mais de 100.000 visualizações. Y ese cortometraje empezó a tener muchas visualizaciones, tiene más de 100.000 visualizaciones hoy. E a gente recebeu já milhares de testemunhos de pessoas que desistiram do suicídio. Y nosotros empezamos a recibir muchos testimonios de personas que buscaban en la internet eso y encontraban el curso y tenían testimonios de que se salvaron del suicidio. Então, para a gente isso foi uma motivação muito grande. Entonces nosotros al ver esto nos sentimos muy motivados. Inclusive, uma pastora mandou uma mensagem para a gente falando que estava desistindo do ministério e da própria vida. Inclusive, una pastora nos contactó que ella estaba desistiendo del ministerio y de su propia vida. E quando ela assistiu o curta, ela desistiu de tudo. Y cuando ella vio el cortometraje, desistió de suicidarse. Desistiu de suicidar, isso. Então, para a gente, isso é um curta-metragem que mexe muito com a gente. Entonces, para nosotros este es un cortometraje muy especial. Porque, assim, o cinema, o audiovisual é uma ferramenta poderosíssima. Porque el cine es una herramienta muy poderosa. Se a gente souber como usar, a gente consegue alcançar muitas vidas. Porque si nosotros sabemos cómo utilizarla, podemos alcanzar muchísimas vidas. Eu costumo falar que, por exemplo, nesse momento, tem pessoas assistindo nossos filmes. Por ejemplo, yo tengo la costumbre de decir que en este momento hay personas que están viendo nuestras películas. Quando eu estou dormindo, tem pessoas assistindo os filmes e sendo evangelizadas. Cuando yo estoy durmiendo, hay personas que están viendo las películas y están siendo evangelizadas. Então, quando você lança curta-metragem na internet, ele não tem volta. Entonces, cuando vos lanzás el cortometraje en internet, eso no tiene vuelta. Você não sabe onde vai parar essa mensagem. Vos no sabes a dónde va a llegar ese mensaje. Outros curtas-metragens. Otros cortometrajes que hicimos. Algumas pessoas da equipe da Foil Filmes no festival. Algunas personas de nuestro equipo en un festival. E eis que chega o Metanoia. Y así fue como llegó Metanoia. Metanoia, eu recebi um convite de um grande amigo. Yo recibí una invitación de un amigo mío. Que ele é uma das principais referências do teatro cristão no Brasil. Que él es una de las referencias más grandes de teatro cristiano dentro de Brasil. Que é a companhia de teatro Jeová Nissi. Que es, él está en la compañía de teatro Jeová Nissi. Jeová Nissi. Isso. E ele chegou até mim com uma história para a gente transformar isso num longa-metragem. Y él vino a contarme una historia para que nosotros podamos hacer esa historia, podamos convertirla en un cortometraje. Num longa-metragem. En un longometraje. Isso. E... Largometraje. Sé del tema. Obrigado. Então a gente começou a trabalhar em cima desse projeto. Entonces nosotros empezamos a trabajar dentro del proyecto. E a gente precisava levantar recursos, conseguir a equipe, conseguir atores e etc. Pero nosotros necesitábamos absolutamente todo. Necesitábamos conseguir los actores, conseguir recursos, conseguir el equipo. Necesitábamos conseguir todo. E isso seria um projeto que seria um outro nível na produtora. Y ese es un proyecto que sería dar un paso muy grande, sería otro nivel dentro de la productora. Então Deus começou a abençoar e abrir portas para a gente realizar esse projeto. Entonces Dios nos empezó a bendecir y empezó a abrir muchas puertas para poder hacer nuestro proyecto. Então, como eu falei, por exemplo, dom gratuito, a gente gastou em torno de R$10.000. Entonces, ¿se acuerdan que yo les conté que para hacer el cortometraje de don gratuito gastamos alrededor de R$10.000? E a gente precisava de um dinheiro muito alto para fazer longa-metragem. Entonces nosotros necesitábamos muchísimo dinero para hacer este largometraje. E eu considero o Metanoia um milagre. Entonces yo considero que nosotros para poder hacer Metanoia fue un milagro. E eu vou mostrar algumas fotos aqui de como foi esse processo. Y yo les quiero mostrar cómo fue ese proceso. Esse aqui já é nas filmagens do Metanoia. Este fue grabando Metanoia. Nós filmamos aproximadamente 5 semanas de filmagem. Nosotros tuvimos alrededor de 5 semanas grabando. E a gente conseguiu várias parcerias de equipamentos,
parcerias de pós-produção. Nosotros conseguimos varios amigos que nos dieron equipos y postproducción. Esse ator é um dos maiores atores no Brasil, que é o Caio Blá. Ele é uma referência. Este es uno de los actores más importantes en Brasil, que se llama Caio Blá, que es una referencia dentro de Brasil. E esses também são outros atores bem conhecidos na Rede Globo, por exemplo. Estos también son unos actores muy conocidos dentro de la Red Globo. E a gente conseguiu que algumas pessoas se apaixonaram pelo projeto. Y nosotros pudimos hacer que muchas personas se apasionaran por este proyecto. A gente estava tratando sobre um assunto que é o crack, né, as drogas no Brasil. Nosotros estábamos tratando sobre la drogadicción en Brasil. Nosotros tocamos ese tema. Principalmente o crack, né, Principalmente una droga que se llama crack, que é uma droga que é muito utilizada no Brasil, nos grandes centros. que es una droga que se utiliza mucho en las grandes ciudades. O significado do filme significa transformação de mente. Y el significado que tiene la película se denomina transformación de la mente, Que é um momento quando a gente se converte ou conhece o evangelho que a gente tem essa transformação. que es ese momento en donde puedes conocer el evangelio y tienes esa transformación de la mente. E a gente filmou em São Paulo esse longa-metragem, Nosotros este largometraje lo filmamos en San Pablo, que inclusive tem um bairro em São Paulo que moradores de rua ficam usando drogas 24 horas. En San Pablo hay un barrio en los cuales personas que viven en la calle están utilizando drogas las 24 horas del día, Que se chama Cracolândia. que se llama Cracolandia. E esse lugar é totalmente esquecido tanto pela sociedade quanto os políticos. Y ese lugar está totalmente olvidado por la sociedad, por los políticos. E a gente queria mostrar essa realidade para o Brasil. Y nosotros queríamos mostrarle esa realidad a Brasil. Então, antes de lançar nos cinemas, Entonces, antes que nosotros lanzáramos la película a los cines del país, a gente mandou para alguns festivais. nosotros enviamos la película a algunos festivales. Por exemplo, existe um festival no Rio de Janeiro Por ejemplo, existe un festival en Río de Janeiro que se chama Festival Internacional de Cinema Cristão. que se llama Festival Internacional del Cine Cristiano. Se vocês não conhecem, depois pesquisem para mandar suas películas para lá. Si ustedes no lo conocen, después lo pueden buscar para que empiecen a mandar sus películas allá. E a gente, na categoria de longa-metragem, tivemos 12 indicações. Y nosotros en la categoría del largometraje tuvimos 2 nominaciones E a gente ganhou 8 prêmios. y nosotros ganamos 8 premios. E aqui algumas fotos da equipe. Algunas fotos del equipo. E depois disso a gente fechou um contrato com uma distribuidora Nosotros después cerramos un contrato para lançar o filme nos cinemas. para poder lanzar la película dentro de los cines. No Brasil, eu acredito que aqui também você precisa de uma distribuidora para lançar os filmes no cinema. En Brasil, yo creo que aquí también necesitamos de una distribuidora para poder lanzar la película en los cines. Você não consegue chegar lá na porta do cinema, bater na porta e, por favor, passa meu filme. Vos no podés llegar a la puerta del cine, tocar la puerta y decirle, pasa mis películas, por favor. Por favor, eu sou bonito, eu faço um filme para Deus. Por favor, soy lindo, yo hago una película para Dios. E, infelizmente, o cinema ele só pensa no dinheiro, na bilheteria. Infelizmente, el cine solo piensa en el dinero. Então, se você quiser fazer um filme para os cinemas, você precisa tentar entrar nesse mercado. Entonces, si quieres hacer una película para que se pase en los cines, necesitas entrar en ese mercado. Então, a gente fechou o contrato com a Europa Filmes, Entonces, nosotros cerramos un contrato con Europa Films, Europa Películas, que é uma distribuidora grande no Brasil. que es una distribuidora muy grande dentro de Inclusive, Brasil. distribuiu Tropa de Elite e outros filmes. Inclusive ellos llegaron a distribuir Tropa de Elite y algunas otras películas. E a gente começou a ir divulgar o filme nas redes, na TV, onde quer que a gente pudesse divulgar. Nosotros empezamos a divulgar, a hacerle, a reproducir la película en donde nosotros pudiéramos, en la televisión, en las redes sociales, empezamos a divulgar esta película que hicimos. Então fomos em algumas TVs cristãs, rádios.
e Noso- etc. Nosotros fuimos a a la televisión cristiana, a la radio cristiana y a muchos lugares en los cuales nos dieron el espacio para poder divulgarla. Vou passar algumas fotos aqui de alguns lugares que a gente foi divulgar o filme. Y nosotros quiero mostrarles unas fotos de donde nosotros fuimos a poder divulgar nuestra película. E então chegou o dia da pré-estreia do filme. Entonces llegó el día del preestreno de la película. Isso aqui é algumas fotos da pré-estreia, do lançamento. Y estas son algunas fotos del lanzamiento de la película. Esse é o Luan e o Douglas que eu mostrei no início. Ese es Juan y Douglas, que fueron mis compañeros que hicimos la productora en el inicio. E então eu vou passar um trailer para vocês do filme. Entonces yo les quiero mostrar un tráiler de la película. Pode apagar a luz, consegue? Eu quero você de volta, filho. Eu tô morrendo junto com você. Eu não consigo fazer mais nada. Eu não consigo mais encontrar os teus tios. Eu não consigo sair. E eu fico me perguntando, fico martelando aqui na minha cabeça o que foi que eu fiz. Meu nome é Eduardo, cresci no Jardim Ângela. Minha mãe, a dona Solange, sempre cuidou muito bem de mim. Ah, filho, não tá pronto ainda. Delícia, tio. Minha mãe nem imaginava o lugar que eu andava. Funciona? Funciona, maluco. Dá pra gravar e tal. O que foi, filho? Nada. Como nada? É, O que você anda fazendo da sua vida, filho? Eduardo, fala alguma coisa. Aqui a escritura diz que sim, é muito bom comer e beber e se divertir. Mas essas coisas são fugazes, como está escrito. Eu vi muita gente vender a própria alma naquele lugar. Você só tem que ter o controle. Você é um cara controlado. Duas aí pra dar coragem. Lá a gente perde a humanidade. Não consegue amar mais ninguém. Tô morto. Morto não volta pra casa. Até quando? Só me diz isso, até quando? Então me ajuda. Me ajuda a voltar a ser filho. Então, nesse projeto a gente já teve uma estrutura bem maior, né? Entonces nosotros en este proyecto pudimos tener un equipo mucho más grande. A gente já não tinha lá o nosso traveling de cadeira de rodas. Nosotros ya no teníamos nuestra silla de ruedas. E eu tô falando aqui em alguns momentos em orçamento, porque talvez sejam curiosidade de vocês também. Yo estoy aquí contándoles algunos. A orçamentos. Nosotros que les contamos también les estoy contando algunos presupuestos también a ustedes, porque eso puede ser una inquietud de ustedes aquí también. E também para mostrar o que Deus fez também no nosso ministério. Y también para mostrarles lo que Dios pudo hacer con nuestro ministerio. E esse longa-metragem ficou em torno de R$900 mil. Nosotros este largometraje lo hicimos alrededor de 900.000 reales. E sem contar as parcerias que a gente fez de projeto, de parcerias de equipamentos. Sin contar lo que nos prestaron de equipo. Algunos amigos nos prestaron un equipo. E também pessoas que foram voluntárias no projeto. Y también algunas personas el proyecto lo hicieron voluntariamente. E alguns também figurantes extras, né, também foram voluntários. Y algunos extras que están dentro de la película también fueron A voluntarios. gente usou mais de 100 extras no filme. Nosotros utilizamos alrededor de 100 extras dentro de la película. Então, por exemplo, a equipe não ficou hospedada num hotel, a gente dormiu numa igreja. Entonces nosotros, por ejemplo, el equipo no se quedaba en un hotel, sino dormíamos en una iglesia. Então a gente conseguiu reduzir bastante o orçamento para poder realizar esse projeto. Nosotros haciendo todo eso pudimos reducir mucho los costos del proyecto. E esse foi o primeiro momento que a gente estava entrando no mercado de salas de cinema. Y ese fue el primer momento en el cual nosotros empezamos a entrar dentro del cine.
del cine en Brasil, dentro de las salas de cine. Os outros projetos a gente lançava no YouTube e as visualizações iam acontecendo. Los otros proyectos nosotros los lanzábamos en YouTube y las visualizaciones iban aconteciendo, iban pasando. E essa era a primeira vez que iam entrar em 100 salas de cinema no Brasil. Ahora nosotros esta vez lo íbamos a lanzar en 100 salas de cine en Brasil. E a gente não sabia se as pessoas iam assistir. Y nosotros realmente no sabíamos si las personas iban a ir a verla, la película. Se a pessoa ia sair de casa, pegar o seu carro, pagar estacionamento, cinema e assistir o filme. Ahora la persona tenía que salir de su casa, agarrar su auto, ir hasta el cine, pagar el estacionamiento y pagar una entrada al cine. Então a gente ficou nessa expectativa para esse lançamento do filme. Entonces nosotros teníamos esa expectativa para el lanzamiento de la película. ¿Qué iba a pasar? Tá escrito ali, inclusive, hoje nos cinemas. Está escrito ahí inclusive, hoy en los cines. Então, quando a gente acordou no dia do lançamento, Entonces nosotros cuando despertamos el día del lanzamiento, a gente começou a ver pessoas colocando fotos na internet, nosotros empezamos a ver personas como posteaban fotos en internet. iam de caravana para assistir o filme com as igrejas. Iban muchísimas gentes de las iglesias a ver el cine, al ver esta película al cine. Inclusive, em alguns cinemas, os ingressos esgotaram. Inclusive, en algunos cines no había más entradas, no había más boletos. As pessoas só conseguiam assistir o filme para 4, 5 dias na frente, porque não tinha mais Les ingresso. tocaba comprar boletos para 4 o 5 días después porque no había más entradas. Então, foi uma alegria enorme, né, poder ver todo esse movimento que estava acontecendo no Brasil. Entonces, para nosotros fue una alegría enorme poder ver todo ese movimiento que hubo en Brasil por la película. Porque o Metanoia é o primeiro filme cristão brasileiro Porque Metanoia es la primera película cristiana brasilera, produzido por brasileiros. producida por brasileros. Então, antigamente a gente só consumia filmes que vinham de Hollywood. Entonces nosotros antiguamente solamente consumíamos lo que nos venía de Hollywood. Por exemplo, Prova de Fogo, Desafiando os Gigantes. Por ejemplo, Prueba de Fuego, Desafío de los Gigantes. Então, esse momento foi um marco para o cinema cristão no Brasil. Entonces ese momento fue crucial para el cine cristiano dentro de Brasil. E teve o filme foi super bem na bilheteria do cinema brasileiro. Al cine a la película le fue muy bien dentro del cinema brasilero. E começou também a levantar essa discussão sobre essa droga, o crack, no Brasil. Y empezamos también a dar ese mensaje y a levantar esa discusión sobre esa droga que está en Brasil. Porque às vezes um morador de rua só incomoda a gente quando está em frente da nossa casa. Porque muchas veces la gente que vive en la calle solamente nos incomoda cuando está enfrente de nuestra casa, cuando vive ahí. Então a gente queria mostrar algo que era invisível para a sociedade. Entonces nosotros queríamos mostrarle algo que para la sociedad no lo ve. E ao mesmo tempo algo que é invisível, que é Deus, Y también queríamos mostrar algo que es invisible, que es Dios, era a solução para esse problema. que es la solución para ese problema. Outras fotos, né, de exibições. Otras fotos de la gente cuando empezó a ir a la película. E essas fotos aqui também foi um momento muito importante, Aquí esta foto fue un momento muy importante porque a gente foi convidado pela Folha de São Paulo, um jornal de São Paulo, porque nosotros fuimos invitados para un diario de San Pablo, que é um dos principais do país, que es uno de los principales en Brasil, para fazer uma exibição fechada para convidados para hacer una exhibición cerrada para algunas personas e que o jornalista do jornal iria mediar um debate sobre esse assunto depois da exibição. Está bien. Y el periodista de ese diario, que es muy importante, iba a hacer un debate con nosotros y las personas que fueron invitadas después de esa exhibición sobre el tema que hicimos la película. Então, foi um momento que a igreja teve voz numa das maiores mídias do Brasil. Entonces fue un momento en que la iglesia pudo tener su voz en uno de los diarios más importantes de Brasil. Então, isso é uma ferramenta que às vezes alcança outros lugares. Entonces esta fue una herramienta que pudo llegar a muchos lugares. Por exemplo, eu acompanhei um pouco o que a Argentina passou em relação ao aborto.
Entonces, yo, por ejemplo, acompañé mucho, un poco lo que Argentina pasó hace unos días con relación al aborto. E, inclusive, o curta-metragem que os alunos fizeram foi sobre esse assunto. Y el cortometraje que nosotros hicimos acá fue sobre ese asunto. Então, são estratégias que a gente pode usar para divulgar o evangelho. Entonces, estas son estrategias que nosotros podemos utilizar para poder divulgar el evangelio. A palavra chega com um filme em lugares que a palavra mais clássica não chega. Los cortometrajes llegan a lugares en los cuales la palabra, las prédicas clásicas no llegan, no entran. Então, não menosprezando nenhuma maneira de pregar o evangelho. Entonces, nosotros no menospreciamos ninguna forma de predicar el evangelio. Mas em alguns momentos é mais fácil você copiar um link do seu filme para um seu amigo do que convidar ele para uma igreja. Pero muchas veces es más fácil copiar un link de un cortometraje y dárselo a tu amigo que invitarlo que venga a la iglesia. Ou então chamar ele para assistir um filme e pagar o ingresso dele, por exemplo. O, por ejemplo, invitarlo al cine y pagarle la entrada que invitarlo a la iglesia. Então, esse é um momento que foi muito importante o filme ser reconhecido e poder ter voz na sociedade. Entonces, para nosotros fue muy importante que esta película sea reconocida y que podamos tener una voz dentro de la sociedad. E hoje a gente não tem mais cadeira de rodas. Hoy ya no tenemos más sillas de ruedas. Isso aqui já é uma produção que a gente fez com uma estrutura bem maior. Aquí ya es una producción que hicimos con una estructura mucho más grande. Muitos equipamentos a gente aluga também, a gente não tem um estúdio enorme, a gente aluga de acordo com a produção. Muchos equipos nosotros los alquilamos, no tenemos un lugar donde dejar todo, sino muchas veces de acuerdo a la producción alquilamos. Então, além de filmes curtas, hoje nós estamos produzindo também videoclipes e DVDs de ministérios de louvor. Además de hacer nuestros cortometrajes y largometrajes, también producimos muchos videoclips de ministerios de alabanza. E hoje a gente está escrevendo seriados, longa-metragens, documentários. Y estamos también escribiendo series, largometrajes y documentales. Isso aqui é uma foto da equipe também. Esta es una foto de nuestro equipo. Acho que acabou. Foi. Essa é a última foto. Esa es la última foto. Tem como botar? Então agora a gente vai passar para a segunda etapa do nosso bate-papo aqui. Ahora nosotros vamos a pasar a la segunda etapa del taller. Por que eu falei um pouco também da minha trajetória? Porque yo les conté un poco de mi trayectoria. Nenhum momento para me gloriar, sabe? Yo no quiero alabarme a mí mismo aquí. Eu procuro falar um pouco desse processo para poder inspirar vocês. Yo simplemente quiero contarles un poco de cómo fue mi historia para inspirarlos a ustedes. Porque às vezes a gente acha que a gente está sozinho. Porque muchas veces ustedes piensan que están solos. Mas tem muitas pessoas sozinhas que também querem produzir. Pero hay muchas personas solas que también quieren producir. Então, nesse momento, eu vi que Deus queria fazer algo em relação ao cinema. Entonces, en ese momento, yo vi, en ese momento de mi vida, cuando yo estaba solo, vi que Dios quería hacer algo conmigo con el cine. E Deus me usou para eu conectar pessoas. Y Dios me utilizó para empezar a conectar personas. Então começou a aparecer pessoas de diversas funções. Entonces empezaron a aparecer personas que cumplían diferentes funciones. E junto a gente conseguiu produzir esse projeto. Y nosotros juntos pudimos producir este proyecto. Obrigado. Eu vou falar alguns tópicos de como produzir filmes cristãos. Yo les voy a dar algunos puntos a ustedes de cómo producir el cine cristiano. Para alguns pode ser algumas coisas bem básicas. Para algunos de ustedes pueden ser algunas cosas muy básicas. Mas eu vou citar alguns exemplos e também se vocês tiverem alguma dúvida, no final vocês podem anotar e perguntar. Y yo les voy a dar algunos ejemplos a ustedes y si ustedes tuvieran alguna duda, en el final ustedes pueden anotar y preguntármela. Primeira coisa, você ter uma ideia. Primera cosa, ustedes tienen una idea. E no nosso caso, como cristão, não só ter uma ideia normal, digamos assim.
lo primero que ustedes tienen es una idea. Y en nuestro caso, como cristiano, no es una idea normal. A gente precisa ter uma inspiração. Nosotros necesitamos tener una inspiración Ou algo que a gente viveu, o algo que nosotros vivimos outra pessoa viveu, por o exemplo. otra persona pudo haberlo vivido. Um testemunho que você vê que é um testemunho bonito, por exemplo. Un testimonio que vos ves que es un testimonio interesante. Ou, por exemplo, basear algo na Bíblia O, por ejemplo, basarse en una idea de la Biblia que tem milhões de histórias interessantíssimas. que tiene millones de historias muy interesantes. Então, é tudo parte da ideia e da Entonces, inspiração. Todo parte de la idea y de la inspiración. Porque se a gente não tiver com um projeto que é da vontade de Deus, Porque si nosotros no tenemos un proyecto que viene de la voluntad de Dios, muitas das vezes, isso não é uma regra, mas ele não sai do papel. no es la regla, pero muchísimas veces no sale del papel, no sale de la idea. Porque por mais que a gente tenha o conhecimento, Porque por más que nosotros tengamos todo el conocimiento, é ele que faz através da gente. Él es el que hace él es el que hace el proyecto a través de nosotros. Sim, sim, amém? ¿Sí? Amén. O roteiro. Guion. El guión. Me salvó. Já estão as palavras ali em espanhol mais fácil. El guión. Depois da sua ideia, você precisa escrever um roteiro. Después de tener la idea, necesitas escribir el guión. Se você não sabe escrever o roteiro, você pode chamar um amigo para escrever, por exemplo. Si vos no sabes escribir el guión, puedes llamar amigos, puedes llamar gente que te ayude a escribir el guión. Ou, por exemplo, procurar alguns livros sobre manual de roteiro. O puedes buscar algunos libros sobre cómo hacer guiones. Mas essa etapa é muito importante, é o alicerce do seu filme. Pero esta etapa es muy importante, es la esencia de la película. Mas bom roteiro na gaveta, Pero un buen guión en la película, dentro da gaveta, dentro de la gaveta, dentro del cajón, não é um filme. no es no es una película. Un buen guión guardado no es una película. Não adianta de nada. No sirve de nada. Então, se você escrever uma boa história, Entonces, si vos escribes una buena historia, ou se você tem ideia de uma boa história, o si tienes una idea de una muy buena historia, produza. producí. Porque ela precisa estar na tela para que sejam assistidas. Porque ella necesita estar en la pantalla para que la vean. Equipe. Tercer punto, equipo. Essa é uma etapa muito importante também. Todas, né, no caso. Esta es una etapa muy importante. Bueno, todas son importantes. Às vezes é muito difícil você achar uma equipe profissional para fazer um filme. A veces es muy difícil encontrar un equipo profesional para hacer la película. Mas se você está começando, você precisa começar por algum lugar. Pero si estás comenzando, necesitas comenzar por algún lugar. Não sei se vocês lembram das primeiras fotos, que era uma equipe bem amadora e iniciante, por exemplo. No sé si ustedes se acuerdan, cuando nosotros hicimos nuestros primeros cortometrajes, era un equipo muy principiante. Então, cada projeto foi como um degrau, uma escada. Entonces, cada proyecto fue como una escalera. Empezamos a ascender. Então, outras pessoas começaram a surgir e outros profissionais começaram a adicionar na equipe. A medida que fuimos haciendo cosas, se iban aumentando nuestro equipo y otros profesionales se iban añadiendo a nuestro equipo. Então, toda igreja tem alguém que mexe com som, por exemplo, Toda iglesia, por ejemplo, tiene alguien que arma el sonido ou alguém que fica tirando fotos, que entende um pouco de fotografia, o alguien que saca alguna foto o entiende algo de fotografía. músico que pode fazer uma trilha original para você, por exemplo, Un músico que puede hacer alguna canción original para la película. alguém que pode ajudar com os figurinos e com maquiagem. Alguien que te puede ayudar con las remeras o el maquillaje. E o segredo de tudo é você reunir essas pessoas Y el secreto está en que puedes reunir a todas esas personas. e procurar. Às vezes a sua igreja não tem todo mundo, Y empezar a buscarlas. A veces en la iglesia no están todos. mas de repente a igreja do lado tem alguém que possa te ajudar. Pero de repente la iglesia de al lado tiene alguien que te puede ayudar. Porque é muito comum nas igrejas ter ministério de louvor Porque es muy común en la iglesia tener un ministerio de alabanza ou de teatro, por exemplo, o de teatro. mas ministério de cinema é raro.
Pero el ministerio de cine es muy raro. Então, no Brasil, eu não consegui reunir uma equipe toda na minha igreja. Entonces, en Brasil yo no conseguí reunir un equipo, todo el equipo en mi iglesia. E olha que no Brasil tem igrejas enormes, Y fíjate que en Brasil hay iglesias enormes, mas a gente só conseguiu realizar quando buscou pessoas de diferentes denominações. pero nosotros solo pudimos hacer nuestro equipo cuando empezamos a buscar personas en diferentes iglesias. Então, por exemplo, olhe para o seu lado. Por ejemplo, fíjate la persona que está a tu lado. Tem pessoas aqui que estão interessadas com cinema. Hay personas aquí que les interesa el cine. Então, daqui, por exemplo, pode sair uma equipe. De aquí, por ejemplo, puede salir un equipo. Ustedes pueden formar un equipo. E não querendo fazer propaganda, mas já fazendo, vai ter cadastro aqui. Y no les quiero hacer propaganda, pero bueno, va a tener para que se anoten ahí. E ninguém pediu para eu falar nada sobre isso. Y nadie me dijo que diga nada de eso. Mas é importante que vocês aqui se conheçam e façam algo juntos. Pero es importante que ustedes que están acá se conozcan y empiecen a hacer cosas juntos. E é possível fazer. Y es posible que lo hagan. Amém? Amén. Equipe, ok? Ok? Equipo, ¿está todo bien? Recursos. Recursos. Oh. Independente do tamanho do seu projeto, Independientemente cuál sea el tamaño de tu proyecto, se for 100 pesos, si necesites 100 pesos, você vai precisar de algum recurso. siempre vas a necesitar de recursos. Alguns iniciantes às vezes cometem um erro de querer fazer longa-metragem milionário. Algunos iniciantes muchas veces cometen el error de querer hacer un largometraje que sale millones de pesos. E eu não estou questionando algo que Deus falou para você, por Y exemplo. yo no cuestiono algo que Dios te dijo para hacer. Mas às vezes esse projeto é para daqui a 20 anos, por exemplo. Pero a veces ese proyecto te puede salir de aquí a 20 años. Por exemplo, eu sonho em filmar em Hollywood com atores de Hollywood. Por ejemplo, yo sueño en filmar en Hollywood, con actores de Hollywood. Mas esse não foi meu primeiro projeto. Pero ese no fue mi primer proyecto. Meu primeiro projeto foi aquele projeto lá da minha avó, depois um outro curta-metragem com pouco orçamento. Mi primer proyecto fue con mi abuela y después hice otro con muy pocas cosas. E eu fiz mais de 60 curtas-metragens. Y yo hice más de 60 cortometrajes. Trabalhei durante um tempo nas maiores produtoras da América Latina. De Trabajé en las mejores productoras de América Latina. E depois que eu me senti preparado para fazer longa-metragem para o Y cinema. después que yo me preparé y ya me sentía preparado para hacer un largometraje, Mesmo assim, em alguns momentos você acha que não é capaz de fazer aquilo. asimismo, en muchos momentos yo no me sentía capaz. E isso é muito bom não se sentir capaz. Y eso es muy bueno, no sentirse capaz. Porque quando você não se sente capaz, Porque cuando no te sientes capaz, você fica próximo a Deus para Ele te capacitar. cuando no te sientes capaz, te acercas a Dios para que Él te capacite. Então você se torna dependente de Deus. Entonces te vuelves dependiente de Dios. Porque novamente, não é você que faz. Porque nuevamente, les digo, no son ustedes los que hacen la película. É Ele que faz através de você. Es Él el que hace la película a través de ustedes. É assim no louvor, Es así en la alabanza, é assim quando um pastor prega, es así cuando el pastor predica, e não pode ser diferente no cinema. y no es diferente en el cine. Então, recurso é uma etapa importante. Entonces los recursos es una etapa importante. Pode ser um recurso pequeno, um recurso grande, Puede ser que necesiten un recurso pequeño o recursos mucho más grandes, mas é importante a gente pensar nessa parte também. pero es muy importante que piensen en los recursos también. Equipamentos. El equipo. Sem equipamento a gente não consegue realizar, né, o projeto. Sin los equipos no pueden realizar ningún proyecto. E o cinema é uma arte cara. Y el cine es un arte muy cara. Pelo menos no Brasil aqui também, né? Por lo menos en Brasil. Bueno, aquí también. Então, você precisa dos equipamentos para realizar esse projeto. Y ustedes necesitan de los equipos para poder realizar sus proyectos. Então, inicialmente a gente pegou equipamentos emprestados, por Entonces, exemplo. al inicio nosotros agarrábamos equipos prestados. Ou às vezes a própria equipe que você vai reunir, cada um tem algum equipamento. O a veces el equipo que ustedes forman tienen algunas cosas que les pueden servir.
Se não tem o refletor, você pode comprar a lâmpada e botar numa extensão e acender a lâmpada. Si no tienen un reflector, pueden comprar una lámpara, ponerle una extensión y utilizarla como reflector. Não esqueçam dos simples começos. No se olviden de los simples comienzos. Amém? Amém? Amén. Quase uma pregação, né? Mas não é mais uma motivação para vocês. No es una prédica, es una motivación. Trabalho. El trabajo. Cinema tem muito trabalho. El cine es... para hacer cine tienes que trabajar mucho. Às vezes, meses antes de você filmar, Muchas veces, muchos meses antes de que empieces a filmar, já tem pessoas virando a noite trabalhando. ya tienen personas pasando toda la noche trabajando. Tem pessoas suando para trabalhar. Tienen para esse personas projeto. transpirando para trabajar por el proyecto E se dedicando a esse projeto para que seja algo com excelência. y dedicándose a eso para que sea algo con excelencia. E assim, eu digo isso não só no mercado cristão, Y yo digo eso no solamente en el mercado cristiano, porque eu trabalhei no mercado secular e as pessoas se doam muito para realizar um projeto. porque yo trabajé en el mercado secular y las personas se dan mucho al trabajo, o Às sea, se vezes esfuerzan mucho. ficam dias sem dormir, Muchas veces pasan días sin dormir, às vezes longe da família, inclusive. muchas veces lejos de su familia, E às vezes, quando a gente vai realizar nosso projeto, a gente fica com um pouco de preguiça. y muchas veces nosotros cuando vamos a realizar nuestro proyecto nos quedamos un poco como con pereza de hacerlo, con E eu fiaca. sempre motivo a equipe Y yo siempre motivo al equipo que a gente tem que fazer o melhor possível, que ustedes tienen que hacer lo mejor posible, porque já existe um preconceito com a gente porque ya existe un preconcepto con nosotros e a gente precisa fazer algo com muita excelência para alcançar as pessoas. y nosotros necesitamos hacer algo con mucha excelencia para poder alcanzar esas personas. Porque a gente, desde novo, a gente assiste filmes de Hollywood Porque nosotros desde que somos pequeños vemos películas de Hollywood e as outras pessoas também. y el resto de personas también las ven. E mesmo elas não sendo profissionais, Y así ellos no sean profesionales en el cine, elas inconscientes já têm um olhar do que é um filme com qualidade. entonces ellos inconscientemente ya saben cuál es la calidad de de una buena película. Então, às vezes, Deus te direciona para fazer uma história Entonces muchas veces Dios te da la dirección para que puedas realizar una historia e o seu filme, às vezes, não tem uma qualidade técnica do som ou da imagem. y muchas veces ese cortometraje o largometraje no tiene una buena calidad en la imagen o en el sonido E a pessoa assiste 10 segundos e para de assistir. y las personas lo ven 10 segundos y lo cortan. Porque ela não consegue ouvir o que as pessoas estão falando, por Porque exemplo. no pueden escuchar lo que las personas dicen. Porque a imagem está totalmente embaçada ou escura, por exemplo. Porque la imagen está muy mala o está oscura. Então, você precisa de muito trabalho e muita técnica para realizar um projeto. Entonces, los proyectos necesitan de mucho trabajo y de mucha técnica para que los puedan realizar. Mas isso você só adquire fazendo. Pero ese trabajo y esa técnica solo se adquiere haciéndolos. Porque no meu primeiro curta eu tive problemas com som. Pero porque en mi primer corto yo tuve problemas con el sonido. No segundo curta, eu chamei um amigo para ser ator e ele não atuou bem, por exemplo. En el segundo corto yo llamé a un amigo para que actuara y él no actuó bien. E eu entendi que, tipo, não, tem que chamar um ator profissional para fazer isso. Y yo entendí ahí que tengo que llamar a un actor profesional para que haga eso. Então eu preciso chamar alguém que entenda de som para fazer o som do meu filme. Entonces yo necesito llamar a alguien que entienda de sonido para hacer el sonido de mi película. E quando você procura essas pessoas, seu filme vai ganhando qualidade cada vez mais. Y cuando ustedes buscan esas personas, su película va ganando en calidad. Porque o cinema é uma arte coletiva. Porque el cine es un arte de varias personas. Você pode até fazer sozinho, Vos lo puedes hacer solo, mas é uma arte totalmente coletiva. pero no, es un arte colectiva. Então é importante você trabalhar e se dedicar para que faça o melhor possível. Entonces es muy importante que ustedes trabajen y se esfuercen para que les salga lo mejor posible. Planejamento. Planificación. É muito importante você planejar o seu projeto, qualquer projeto. Es muy importante que ustedes planeen cualquier proyecto. Porque num set de cinema profissional, Porque en el set de un cine profesional não existe a possibilidade de uma cena que precisa de uma arma, ela não está naquele momento.
No existe la posibilidad que ustedes vayan a hacer una escena con una arma y que la arma no esté. Não dá pra chegar no dia e falar, nossa, tem uma arma nessa cena, e agora? No da para para que el día que vayas a hacer una escena con un arma digas, wow, hoy necesito un arma, ¿y ahora qué hago? Ou, por exemplo, a gente precisa filmar numa sala como essa. O por ejemplo, que nosotros necesitemos filmar algo en un salón como este. Para ter essa palestra aqui, teve um planejamento. Para que nosotros estemos aquí en este taller, esto tuvo que ser planeado. Para você fazer um culto no domingo, precisa de um planejamento. Para que ustedes hagan un culto el domingo, necesita planificarlo. Então, eu vejo muito, pelo menos no Brasil, Entonces yo veo mucho, por lo menos en Brasil, algumas pessoas não planejando o que elas querem fazer. algunas personas no planifican lo que quieren hacer. É lógico que a gente também trabalha com a fé para conseguir algumas coisas, Es lógico que tenemos que tener fe para poder conseguir las cosas. mas quando a gente planeja e lista o que a gente precisa, faz uma lista, Pero cuando nosotros planificamos y hacemos una lista de lo que nosotros necesitamos y queremos hacer, a gente consegue diminuir os imprevistos que esse projeto pode ter. nosotros conseguimos reducir los imprevistos que el proyecto puede llegar a tener. Então é importante a gente planejar. Entonces es muy importante que planifiquen su proyecto. E eu digo planejar não só a filmagem, planejar outras etapas depois da filmagem também. Y no solamente tienen que planear cuando van a filmar la película, tienen que planificar las etapas después de filmar esa película. Então eu vou falar daqui a pouco sobre outras etapas depois de filmar também. Entonces yo les quiero hablar también de aquí en un momento qué pasa después de filmar la película, cuáles son las etapas que vienen. Bons atores. Tienen que tener buenos actores. Isso é uma dica que eu dou porque é muito importante isso. Ese es un tip que yo les doy porque es muy importante eso. Às vezes você não tem recurso para chamar um ator muito conhecido, por exemplo, na Argentina. A veces no tenemos recursos para poder llamar a un actor muy conocido aquí en Argentina, Mas de repente você conhece alguém que estude e trabalhe com teatro, por exemplo. pero de repente conoces a alguien que estudie o trabaje con teatro Que essas pessoas têm técnicas de atuação y esas personas tienen técnicas de actuación e pode somar com o seu projeto. que suman mucho para el proyecto. Então, assim, eu aconselho a não chamar aquele seu amigo Entonces yo aconsejo a que no llames a tu amigo, que não sabe atuar, mas ele só tá fazendo um favor ali para você. que él no sabe actuar, él solamente te viene a hacer un favor. E vai chegar um momento que você vai dirigir ele e vai falar, caramba, ele não tá conseguindo fazer o que eu quero que ele faça. Y vas a llegar un momento en el que lo vas a dirigir y vas a decir, no hace lo que yo quiero que haga. Então isso pode atrapalhar um pouco a qualidade do seu projeto. Entonces que no tengas buenos actores puede un poco impedir que el proyecto tenga una muy buena calidad. Pós-produção. La postproducción. É importante você pensar nessa etapa também, Es muy importante que vos pienses en esta etapa también, porque às vezes você planeja toda a etapa da filmagem e não sabe como ele vai ser montado, por exemplo, editado. porque muchas veces nosotros planeamos toda la etapa de filmar, pero no sabemos cómo va a ser editado. Por exemplo, tratar a cor do seu filme, por exemplo. Por ejemplo, yo hice una película de... Não, tratar as cores do seu filme. Ah, está bien. Muchas veces nosotros no sabemos cómo tratar los colores de la película. Ou a gente precisa de uma trilha sonora original para não ter problema com os direitos autorais. O nosotros necesitamos una música original para no tener problemas con derechos de autor del sonido. Edição do som do nosso filme, por exemplo. La edición del sonido de nuestra película. Algum designer para fazer as letras do filme, os créditos finais. Algunos diseños para hacer los créditos del final. Então a gente precisa pensar toda a pós-produção do nosso filme também. Entonces nosotros también necesitamos pensar toda la postproducción de nuestra película. Eu conheço alguns produtores que filmaram e não conseguiram finalizar o seu filme. Yo conozco algunos productores que filmaron y no pudieron finalizar la producción de la película. Porque não pensaram nessa etapa. Porque no pensaron en la postproducción. Não precisa ser uma pós-produção grande com essa estrutura, por exemplo. No necesitas que sea una postproducción enorme con esa estructura. Mas às vezes tem alguém na sua igreja ou na igreja do lado que já edita vídeos para a igreja, por exemplo. Pero muchas veces hay en tu iglesia o en iglesias vecinas gente que ya edita videos para tu iglesia. Então é importante a gente pensar na pós-produção. Entonces es importante que pienses en la postproducción. A distribuição. La distribución. Outra etapa importante para a gente pensar. Otra etapa que tienen que pensar.
Assim como o exemplo que eu dei que algumas pessoas filmam e não fazem a pós-produção, não finalizam seu filme. Así como yo les di el ejemplo que muchas personas filman y no piensan en la postproducción, Tem pessoas que editam seu filme e não têm onde exibir. entonces tienen muchas personas que editan la película pero no tienen dónde exhibirla. E quando eu falei sobre distribuição, não necessariamente as salas de cinema. Y cuando yo les hablo de distribución, no solamente son en las salas de cine. Você ter uma direção para onde o seu filme vai ser exibido. Vos tienes que tener una dirección para dónde tu película va a ser exhibida. Por exemplo, na sua igreja Por ejemplo, en tu iglesia ou em todas as igrejas das pessoas da equipe, o en todas las iglesias de las personas del equipo ou YouTube, por exemplo, o en YouTube ou uma sala de cinema. o en una sala de cine. Você precisa pensar qual é o público-alvo para o seu projeto. Necesitas pensar cuál es el público apto para tu proyecto. Porque se você está fazendo um curta evangelístico, por exemplo, Porque si haces un corto evangélico, por exemplo, na sua igreja, talvez ele não seja tão efetivo, porque ele é para fora da igreja. tal vez en tu iglesia no sea tan efectivo porque quieres alcanzar personas. Entonces necesitas llevar ese corto afuera de la iglesia. Então você precisa entender um pouco qual é o seu público-alvo desse projeto. Entonces necesitas entender un poco cuál es el público apto de tu proyecto. Divulgação. Divulgación. Outra etapa importantíssima do seu projeto. Otra etapa que es muy importante de tu proyecto. Às vezes, mesmo que seu orçamento seja pequeno, Y así tu proyecto sea muy pequeño, o orçamento, o dinheiro, tus recursos sean muy pocos, você precisa pensar nessa etapa. necesitas pensar en esta etapa. De repente, deixar uma parte desse orçamento para divulgação. Tienes que dejar una etapa, una pequeña parte de tus recursos para poder divulgar tu proyecto. Porque às vezes você fica um ano realizando esse projeto A veces te quedas un año realizando el proyecto e você coloca no YouTube y lo pones en YouTube e 10 pessoas assistem. y 10 personas lo ven. Não estou falando que quantidade é a qualidade. No les estoy diciendo que la cantidad de personas que lo vean depende de la calidad, Mas depende muito também da divulgação do seu filme. pero muchas veces depende de cómo divulgaste la película. E quando você produz um filme, você quer que muitas pessoas assistam. Y cuando producimos una película, la verdad queremos que muchas personas puedan llegar a ver la película. Então, se a gente conseguir uma estratégia de divulgação, Entonces nosotros tenemos que conseguir una estrategia para divulgar la película ela alcança as pessoas. y para que ella pueda alcanzar las personas. Por exemplo, no o Metanoia, Por ejemplo, nosotros en Metanoia, a gente não tinha recursos muito grandes para divulgar o filme. nosotros no teníamos muchos recursos para poder divulgar la película. A gente não tinha um recurso para contratar uma agência de publicidade para fazer propaganda do nosso filme. Nosotros no podíamos contratar una agencia de publicidad para que nos divulgue la película Ou passar o trailer numa televisão, por exemplo. o llegar a pasar el tráiler en la televisión. A gente criou uma estratégia, Nosotros creamos una estrategia, nós chamamos alguns voluntários de aproximadamente 10 pessoas nosotros llamamos a algunos voluntarios, aproximadamente 10 personas, e montamos uma equipe de publicidade. y montamos un equipo de publicidad. Então tinham jornalistas, Entonces había periodistas, designers, diseñadores, pessoas que trabalham com redes sociais. personas que trabajan con las redes sociales. Então a gente montou toda essa estrutura e começamos a divulgar o projeto nas redes sociais. Entonces nosotros montamos toda esta estructura y empezamos a divulgar el proyecto dentro de las redes E sociales. começou a crescer o movimento de pessoas que queriam assistir o filme. Y ahí empezó a crecer un movimiento de personas que querían ver nuestra película. Nós entramos em contato com cantores, ministros de louvor no Brasil conhecidos para divulgar o projeto nas redes sociais. Nosotros entramos en contacto con cantantes de alabanza famosos en Brasil para que divulguen nuestro proyecto. Pessoas que já eram próximas da gente, né? Personas que nosotros conocíamos, que eran cercanas a nosotros. Então o filme começou a ser... o trailer, né, começou a ser exibido em todo o Brasil. Entonces el tráiler empezó a ser exhibido en todo Brasil. Então é uma etapa muito importante do seu projeto. Entonces esta es una etapa muy importante de tu proyecto. Então chegamos ao momento de perguntas. Llegamos al momento de las preguntas. Então fiquem à vontade, podem perguntar o que vocês quiserem. Pueden preguntar lo que ustedes quieran. Alguém primeiro? ¿Alguien? Em relação
Em relação à equipe, os chefes de departamento, eles tinham um valor que a gente pagava para eles. En relación al equipo, el jefe del departamento, del equipo, ¿sí? Tenía un valor ya estimado que le íbamos a pagar a ellos. E alguns assistentes eram voluntários. Y algunos asistentes eran voluntarios. Na etapa de pós-produção, a equipe também recebeu os recursos para editar, fazer trilha sonora. Y en la etapa de postproducción también necesitamos recursos y les dimos recursos para hacer la música de la película. Então a gente tem uma tabela de valores de profissionais no Brasil que a gente tentou chegar próximo a essa tabela. Entonces, en Brasil hay una tabla de valores que se le debe pagar a los actores. Y nosotros quisimos llegar lo más próximos que podíamos a esa tabla y poder pagarle lo que se debía a los actores. E tinham algumas pessoas que aceitaram também reduzir o valor desse. Claro, y entramos en una negociación con el actor y muchas personas aceptaron un monto menor al que les correspondía en esa tabla. Então a gente procurou honrar as pessoas também que estavam trabalhando nesse projeto. Entonces nosotros también queríamos honrar de cierta manera a las personas que estaban trabajando en el proyecto. Isso em relação ao Metanoia, os primeiros projetos eram todos voluntários. Eso en relación a Metanoia, que había dinero. En los otros proyectos todos eran voluntarios. O cinema mundial tem como cultura usar somente uma câmera. El cine mundial tiene como cultura utilizar solamente una cámara. Diferente de, por exemplo, de novelas que usam diversas câmeras. Es diferente en las novelas, ellos utilizan varias cámaras. Ou no cinema, em algumas cenas que são de acidentes, que precisam colocar várias câmeras. O en el cine, algunas escenas que son de accidentes, ellos sí necesitan colocar varias cámaras. Mas geralmente no cinema a gente só usa uma câmera, seja Generalmente en el cine solamente utilizamos una cámara. Seja um filme de Hollywood ou um filme de baixo orçamento em outro lugar do Sea mundo. una película de Hollywood o un cine, un cortometraje de muy pocos recursos, solamente una cámara. Porque, por exemplo, digamos que eu queria que esse momento aqui é uma cena de um filme. Porque, digamos, que este momento de acá sea una escena de la película. Eu teria muitas limitações para colocar uma câmera que aparecesse, aparecesse Sí. e aparecesse vocês. Yo tendría muchas limitaciones para poner una cámara que aparezca yo y aparezcan ustedes. Porque geralmente no set de cinema tem 20, 30 pessoas atrás das câmeras. Porque generalmente en el set hay de 20 a 30 personas que aparecen detrás de las cámaras. Então a gente também foca em cada câmera aquele olhar como um único olhar. Está bien. Entonces, nosotros lo que queremos hacer es en cada escena que la cámara esté en la escena que nosotros necesitamos, no alrededor. Então, primeiro a gente faz um plano filmando, por exemplo, nós dois. Entonces, nosotros lo que hacemos muchas veces es primero hacer un plano, que la cámara nos filme a los dos. E depois a gente move todos os equipamentos e filma, por exemplo, vocês, que seria o segundo plano. De ahí nosotros movemos todo el equipo y hacemos que la cámara los filme a ustedes, que serían el segundo plano. Por isso que o cinema é considerado também a sétima arte. Né? Por eso es que el cine es considerado A sétima arte. es considerado el séptimo arte. Porque é muito diferente de outras produções audiovisuais que trabalham em multicâmera, por exemplo. Porque es muy diferente a otras producciones audiovisuales que trabajan con muchas cámaras. Por exemplo, programas de TV ou videoclipes e etc. Por ejemplo, en los programas de TV, en los videoclips, sí trabajan con varias cámaras. En el cine solamente con una cámara. Então, eu posso citar alguns exemplos de alguns curtas meus. Entonces, yo te voy a dar unos ejemplos de algunos cortos míos. De como surge a ideia, por exemplo. De cómo me surgió la idea. Primeira coisa é a sua sensibilidade em relação a como você vê o mundo, por exemplo. La primera cosa es tu sensibilidad en relación a cómo ves el mundo. Por exemplo, dos curtas, o nosso terceiro curta da produtora. Por ejemplo, nuestro tercer corto de la productora. Eu estava morando em São Paulo nessa época. Yo estaba viviendo en San Pablo en ese momento. E eu fui procurar um livro para o meu irmão para dar de presente para ele. Y yo fui a buscar un libro, fui a comprarle un libro a mi hermano para regalárselo. E eu estava procurando o livro do C.S. Lewis. Y yo estaba buscando el libro Do C.S. Lewis. de C.S. Lewis.
que é o escritor das Crônicas de Nárnia, Ajá, por exemplo. que es el escritor de las Crónicas de Narnia. Conhecem? Conhecem? Sim, sim. ¿Conocen? Conhecem? No, la verdad no lo conocía. Ele tem um livro que se chama Cristianismo Puro e Simples. Él tiene un libro que se llama Cristianismo Puro y Simple. E eu queria dar esse livro para o meu irmão de presente. Y yo se lo quería regalar a mi hermano. E eu fui a uma livraria e perguntei se tinha esse livro. Y yo fui a una librería y le pregunté si tenían ese libro. E quem me atendeu foi um senhor de mais ou menos 70 anos e cabelo branco. Y quien me atendió fue un señor de 70 años, bastante viejo. E ele era o único funcionário dessa livraria. Y era la única persona que estaba en la librería. E ele começou a procurar esse livro na livraria dele. Y él empezó a buscar ese libro dentro de la librería. Essa livraria é uma livraria com livros usados, antigos. Y esa librería es una librería que tiene libros usados, libros ya antiguos. Então, ele começou a andar pela livraria e conversando comigo sobre a existência de Deus. Y entonces él comenzó a buscar el libro y al mismo tiempo hablaba conmigo sobre la existencia de Dios. Porque o título do livro chamou a atenção dele. Porque el título del libro le llamó la atención a él. E ele era uma pessoa que não acreditava em Deus. Y él no creía en Dios. Então, eu comecei a falar com ele sobre Deus. Entonces yo lo empecé a evangelizar a él, yo le empecé a hablar de Dios. Então, ele não achou o livro Entonces él no encontró el libro e pediu para eu retornar um outro dia que ele ia procurar. y entonces él me pidió que vuelva otro día porque él lo iba a buscar. E quando eu saí da livraria, Y cuando yo salí de la librería, eu era próximo da minha casa, eu cheguei em casa era cerca de mi casa, yo ya llegué a mi casa e parece que Deus me deu a história. y en ese momento parece que Dios me dio una historia. Porque eu comecei a escrever a história toda do curta-metragem. Porque ahí empecé a escribir toda la historia del cortometraje. E nisso nasceu esse terceiro curta, Y así fue como nació mi tercer cortometraje. que é um jovem conversando com um senhor, um idoso, Que es un joven conversando con un señor un poco más viejo. e eu adicionei algumas coisas de ficção no filme também. Y yo obviamente le puse algunas cosas de ficción. Então, por exemplo, todo o filme, os objetos são bem antigos. Entonces, por ejemplo, la película, o todo el cortometraje, los objetos son muy antiguos. Por exemplo, tem aquele relógio Cuco. Tiene aquel reloj que sale el pajarito y hace cucu. Tem uma mesa de xadrez que algumas peças se movem sozinhas. Tiene una mesa de ajedrez que las piezas se mueven solas. Tem máquina de escrever. Tienen máquinas de escribir. Então, a gente adicionou algumas coisas de um filme de fantasia Yo adicioné algunas cosas de una película de fantasía para contar essa história sobre a existência de Deus. para contar esa historia sobre la existencia de Então, Dios. todo o curta-metragem é o diálogo dessas duas pessoas falando sobre Deus. Entonces, todo el cortometraje es el diálogo de esas dos personas hablando sobre la existencia de Dios. Então, por exemplo, essa foi uma ideia que surgiu de acordo com a sensibilidade, de acordo com aquele acontecimento. Entonces, esa fue una idea que me surgió de la sensibilidad que yo tuve con eso que me pasó a mí. Os primeiros projetos, a gente não tinha uma equipe de roteiristas. Nosotros en los primeros proyectos no teníamos un equipo de guionistas. Os primeiros projetos eu que escrevi. En los primeros proyectos fui yo el que escribí el guión. E de um ano para cá a gente criou uma equipe de roteiristas. Y hace un año nosotros creamos un equipo de guionistas. Hoje nós temos 10 roteiristas na produtora. Hoy nosotros tenemos 10 guionistas en la productora. Que em sua casa, em vários lugares do Brasil, Que están en varios lugares de Brasil y en su casa. Eles escrevem alguns projetos e enviam pra gente. Ellos escriben algunos proyectos y nos los envían. E a gente tem reuniões online, né, no Skype, por exemplo. Y nosotros tenemos muchas veces reuniones online vía Skype. E os projetos andam dessa maneira, seja de seriado ou longa-metragem. Y vamos desarrollando los proyectos, sea de una serie o de un largometraje. E eu vou direcionando para a equipe quem vai escrever cada projeto, por exemplo. Y yo les voy direccionando a cada uno qué va a escribir, qué proyecto va a escribir. Cada roteirista tem processo de escrever o seu roteiro. Cada guionista tiene un proceso de escribir su guión.
No nosso caso, a gente reúne as ideias que os roteiristas têm En nuestro caso, nosotros reunimos todas las ideas que los guionistas tienen e que geralmente as pessoas têm alguma inspiração ou Deus direciona alguma história para elas contarem. porque generalmente la persona tiene una inspiración o Dios direcciona a esa persona para contar alguna historia. E a gente se reúne e começa a debater sobre o assunto. Y nosotros nos reunimos y empezamos a debatir sobre el asunto. Por exemplo, no Metanoia, que foi o nosso longa-metragem, Por ejemplo, en Metanoia, que fue nuestra película, a gente ia falar sobre um assunto que eram as drogas. nosotros íbamos a hablar sobre las drogas. Então, era um assunto que eu não dominava muito. Entonces era un tema que yo no conocía, yo no tenía mucho conocimiento. Graças a Deus eu não tive nenhum envolvimento com drogas. Gracias a Dios yo nunca tuve ninguna cercanía con las drogas. Então eu precisei pesquisar muito sobre o assunto. Entonces yo necesité buscar mucho sobre ese asunto. Porque primeiro veio a ideia, a inspiração, Porque primero vino la idea, la inspiración, e depois é a dedicação e o suor para realizar esse projeto. y después tienes que dedicarte y transpirar mucho para poder escribir ese proyecto. Então eu conversei com psicólogos, Entonces yo conversé con psicólogos, eu fui em clínicas de pessoas que têm dependência química. yo fui a clínicas, a sanatorios donde había personas que eran adictos. Eu assisti muitos documentários. Yo vi muchos documentales. Eu conversei com pessoas que saíram das drogas e hoje frequentam igrejas. Yo hablé con muchas personas que salieron de las drogas y hoy están dentro de la iglesia. A gente foi no local onde eles moram na rua também para conhecer o ambiente. Yo fui al ambiente de ellos, fui donde ellos vivían para poder conocer, estar cerca de ellos. Então foi uma pesquisa enorme para a gente poder realizar aquele projeto. Entonces fue una búsqueda enorme para poder empezar a realizar el proyecto. Por exemplo, teve um momento que a gente estava nesse lugar que é a Cracolândia. Bueno, había un momento en el que nosotros estábamos en ese lugar donde viven las personas que consumen las drogas, en Cracolandia. E a gente estava fazendo pesquisa de locações. Y nosotros estábamos buscando dónde podíamos filmar. E a gente não estava com nenhuma camisa de produtora ou câmera na mão, por exemplo. Y nosotros no estábamos identificados con ninguna cámara ni ninguna remera que nos identificara de la productora. E eu lembro que uma pessoa me chamou aqui atrás. Y yo me acuerdo que una persona me tocó, me E llamó. quando eu virei, era um morador de rua. Y cuando yo lo vi, era una persona de la calle. E ela virou para a equipe e falou: não desistam da gente. Y ella nos dijo a nosotros, a mí y al equipo, no desistan de nosotros. E ele não sabia o que a gente estava fazendo ali. Y él no tenía ni idea qué estábamos haciendo nosotros ahí. E ele simplesmente falou: acredita no que vocês estão fazendo e não desistam da gente. Y E él foi embora. simplemente dijo, crean en lo que ustedes están haciendo y no desistan de nosotros. Y se fue. Então, por exemplo, no momento que você vai pesquisando, vão surgindo ideias e Deus vai direcionando para onde Ele quer que você vá. Entonces, en el momento que que te surge la idea y vas a escribir el guión, Dios va haciendo que surjan ideas y te va direccionando hacia dónde quieres que vayas. Por exemplo, nessa mesma ida a esse local, Esa misma vez que fuimos a Cracolandia, tinha inclusive um policial com a gente que faz ronda naquele lugar. Había un policía que estaba cuidándonos a nosotros, que cuida ese lugar. E quando a gente se aproximou de alguns moradores de rua, uma pessoa perguntou: Y cuando nosotros nos acercamos a las personas que vivían ahí, una persona nos preguntó, ele falou: o que vocês vieram fazer aqui? Vocês vão nos matar? ¿qué ustedes vinieron a hacer acá? ¿Nos van a matar? Ele completou: não adianta matar quem já está morto. No vale la pena matar a quien ya está muerto. E na mesma hora eu anotei essa frase. Y en ese mismo momento yo anoté esa frase. E essa frase está num diálogo do filme. Y esa frase está en un diálogo de la película. Então é muito essa dedicação e pesquisa e inspiração. Es mucho ese día a día, esa búsqueda, esa dedicación que tengas para escribir el É guión. porque não tem uma regra igual, por exemplo, a ciência. 2 mais 2 é igual a 4, por exemplo. Porque no tiene una regla, como la ciencia, 2 más 2 es 4. É a sua sensibilidade, é o seu dia a dia com Deus também. Es tu sensibilidad y tu día a día con Dios, hacia dónde Él te va llevando. No início a gente já está com 9 anos de produtora.
Bueno, nosotros ya tenemos 9 años de producción. Ano que vem a gente vai fazer 10, obviamente. Nosotros el año que viene cumplimos 10 años. E no início a gente usava o Final Cut. En el inicio nosotros utilizábamos Final Final Cut. Cut. Só que ele não teve muitas atualizações no processo. solamente que él no tuvo muchas actualizaciones E hoje em dia a gente usa o Premiere. y hoy en día utilizamos Premiere. E para edição de cor também a gente usa outros programas como o DaVinci, por exemplo. Para la edición de cortos nosotros utilizamos otros programas como DaVinci. De cortos, não, de color. Ah, para la edición de color nosotros utilizamos otros programas como DaVinci. Os curtas-metragens estão livres no YouTube. Los cortometrajes están en YouTube. No final eu vou colocar as nossas redes sociais para vocês assistirem. Al final voy a poner las redes sociales para que ustedes puedan asistir ahí. O longa-metragem, ele ainda está na etapa de venda online. El largometraje todavía está en la etapa de venta online. Então, encontra, por exemplo, no iTunes, Entonces lo encontrás, por ejemplo, en iTunes, no Google Play, en Google Play. no YouTube também, para pagar, por exemplo. En YouTube también puedes pagarlo y verlo. E outras plataformas de video on demand. Y en otras plataformas de películas. Então, por exemplo, no iTunes é possível assistir em mais de 120 países. Entonces, por ejemplo, en iTunes es posible asistir en más de 120 países. Então tem legenda em inglês e espanhol. Y tiene los subtítulos en inglés y en español. Podem ficar à vontade, pode fazer outras perguntas. Pueden hacer las preguntas que quieran. Sim. Não entendi. Meu espanhol já tá fluente. Né? Entendi tudo. Entendió todo, yo hablo perfecto español. Então, sempre você se sente... Entonces, siempre te vas a sentir así. Porque é como qualquer outra carreira ou outro ministério. Es como cualquier carrera o como cualquier ministerio. Você sente diversas vezes vontade de desistir. Vos muchas veces vas a sentir las ganas de desistir, de dejarlo. Às vezes você vê que as portas fecharam também. A veces ves que las puertas se te van cerrando. E, inclusive, hoje em dia, por exemplo, Inclusive hoy. às vezes você olha, nossa, o Miguel é um profissional super reconhecido. Vos dices, mira, cómo es de reconocido Miguel. Mas hoje em dia, às vezes, a gente como missionário, a gente ainda tem algumas dificuldades e algumas barreiras. No Pero nosso... inclusive hoy como misioneros tenemos muchas dificultades y muchas barreras. Então, cada projeto é uma dificuldade diferente. Entonces cada proyecto va a tener sus dificultades diferentes. Mas o mais incrível é que Deus a cada dia te surpreende. Pero lo más increíble es que Dios cada día te sorprende. Eu conseguiria aqui virar a noite a gente conversando, contando alguns testemunhos, por Yo exemplo. podía pasar toda la noche contándote cientos de testimonios que tengo. De coisas que Deus fez e que você nem imaginava de onde ia aparecer um recurso, por exemplo. De cosas que Dios hizo que yo ni me imaginaba de dónde podía aparecer un recurso y Dios lo logró. Mas assim, quando você está num projeto que é direcionado por Deus, Pero cuando estás en un proyecto que te llevó Dios a hacerlo, vai e faça sem medo. pero lo tienes que hacer sin miedo. Eu penso que primeiro assim, é muito importante você aprender as técnicas. Lo primero, yo pienso que lo primero y lo más importante es que vos aprendas las técnicas. Eu, por exemplo, tive uma trajetória que no início eu não tinha dinheiro nenhum. Yo, por ejemplo, tuve una trayectoria que al principio yo no tenía ni un mango. E tem pessoas que no início têm muito dinheiro, mas não têm o conhecimento. Y hay personas que en el inicio tienen mucho dinero, pero no tienen conocimiento. Então, por exemplo, se eu for num culto à noite Entonces, por ejemplo, si yo voy en un culto a la noche e subir no altar para tocar uma guitarra, por exemplo, y subo a tocar una guitarra, eu não vou conseguir, porque eu não sou músico. y yo no lo voy a poder hacer porque yo no soy músico. Eu não entendo de partitura, de afinação, por exemplo. Yo no entiendo de las partituras, de la afinación. E eu não vou conseguir, a não ser que seja um milagre, tocar uma música. Y yo no voy a poder tocar la guitarra a no ser que sea un milagro. Então, no início, é muito importante o conhecimento. Entonces, en el inicio lo más importante es el conocimiento. Porque, por mais que você não tenha também dinheiro para pagar um curso,
Porque por más que no tengas un dinero para poder pagarte un curso, de repente você consegue comprar um livro ou 2 livros no mês, por exemplo. de repente puedes comprar un libro o 2 libros al mes. E você vai conseguir adquirir conhecimento para realizar E aquele projeto. Y puedes adquirir el conocimiento para poder realizar ese proyecto. Ou, por exemplo, buscar na internet alguns livros ou vídeos no YouTube ensinando. O por ejemplo, puedes buscar en internet libros o en YouTube algunos videos que te puedan enseñar más. E você vai conseguir o conhecimento para realizar esse projeto. Y vas a empezar a tener más conocimiento para poder realizar el proyecto. Mas, assim, tecnicamente, todas as etapas são importantes. Pero técnicamente todas las etapas son importantes. Se eu falar para você que a imagem e o som é importante, aí você não vai se dedicar ao roteiro, por exemplo. Si yo te digo que la imagen es importante o el sonido es más importante, por ahí no te vas a dedicar al guión. Ou, por exemplo, a edição do filme, que pode estragar um filme também. O por ejemplo, la edición te puede dañar la película. Então, é tudo um coletivo, tem muitas coisas importantes ali. Entonces, son todas las cosas muy importantes. Todo va en un mismo colectivo, todo va en una misma E bolsa. eu falo que a técnica é o mais importante porque quando você tem a técnica, Pero yo digo que la técnica es lo más importante, porque cuando tenés la técnica, você consegue fazer um vídeo excelente com seu celular, por exemplo. vas a poder hacer un video excelente con tu celular, porque tienes la técnica. Então, existem festivais internacionais, curtas-metragens feitos com o celular. Entonces, existen festivales internacionales de cortometrajes hechos con el celular. Então, se você tem o olhar, se você tem a técnica, você faz um bom filme. Entonces, si tienes una muy buena técnica, vas a poder hacer una buena película. É assim, a fotografia no cinema é muito importante. Es así, la fotografía en el cine es muy importante, Porque fotografia é desenhar com a luz, né? porque la fotografía es diseñar con la luz. Mas mesmo que você não tenha equipamentos caros, por exemplo, que tem uma luz, sei lá, perfeita, por exemplo, Así vos no tengas los mejores equipos, que no tengas una luz perfecta. a gente tem uma luz natural que é feita por Deus, que é perfeita, né? Nosotros tenemos una luz natural que es hecha por Dios, que es perfecta. Então, a fotografia, ela é muito o seu olhar, Entonces la fotografía es mucho lo que vos ves. porque é a maneira que você vê o mundo. Entonces es la manera en la que vos ves el mundo. Então, é muito importante para quem gosta de fotografia Entonces es muy importante para a quien le gusta la fotografía, assistir muitos filmes, ver muchas películas, ir a exposições no museu, ir a exposiciones en los museos, ver portfólios de outros fotógrafos conhecidos, por exemplo. ver los portafolios de otros fotógrafos conocidos. Por exemplo, no meu celular eu sigo várias pessoas no Instagram, fotógrafos. Por ejemplo, en mi celular yo sigo a muchos fotógrafos. Por exemplo, o Instagram do National Geographic, por exemplo. Por ejemplo, el Instagram de National Geographic Ou, por exemplo, o Instagram da GoPro, o Instagram de GoPro, de outros fotógrafos conhecidos. de muchos fotógrafos conocidos. Então eu uso o meu Instagram Entonces yo utilizo mi Instagram como algo também para afinar o meu olhar. entonces como algo que puede ayudarme a afinar mi ojo. Então, quanto mais você consumir de diversas artes, Entonces, cuanto más consumas diversas artes, o seu olhar vai afinando e vai melhorando a cada dia. tu ojo se va afinando y va a ir mejorando cada día. Depois do Metanoia, que ele teve uma abertura muito grande no Brasil, Después de Metanoia, que él tuvo mucho éxito en Brasil, abriu muitas portas pra gente. abrió muchas puertas para nosotros. Então, a gente começou a organizar um pouco a estrutura da produtora. Entonces nosotros organizamos mucho la estructura de la productora. E a gente está criando agora um catálogo de projetos. Y nosotros ahora creamos un catálogo de proyectos E a gente tem em torno de 12 a 15 projetos y tenemos cerca de 12 a 15 proyectos que a gente está apresentando para vários parceiros e várias distribuidoras. que nosotros ya les estamos presentando para varios amigos y varias distribuidoras. Então, eu não consigo precisar de qual é o próximo projeto. Entonces yo no te puedo decir cuál es el próximo proyecto, É porque depende muito de qual projeto a gente vai fechar primeiro. porque depende de qué proyecto nosotros lleguemos a cerrar con la productora primero, con la distribuidora primero. Então, a gente fez agora, escreveu agora, por exemplo, um seriado infantil. Entonces nosotros, por ejemplo, ahora escribimos una serie infantil. A gente também está escrevendo alguns documentários. Nosotros escribimos también algunos documentales.
Eu fui convidado também para trabalhar em outros projetos. Y a mí también me invitan a trabajar en otros proyectos. Então, sigam um pouco, já fazendo uma propaganda, a página da nossa produtora, Entonces, por ahí puedes seguir la página de nuestra productora que vocês vão receber as notícias desses novos projetos. y ahí puedes ir viendo las noticias de nuestros nuevos proyectos. ¿Y el Beleza? sueño? Hã? Su sueño. Meu sonho? Olha, eu tenho muitos sonhos. Yo tengo muchos sueños. Deus falou pra gente sonhar e que a gente iria fazer coisas maiores do que a gente nem imagina. Dios nos dijo que soñemos y que íbamos a hacer cosas mucho más grandes que las que nosotros imagináramos. Então eu sonho fazer filme fora do país, por exemplo. Entonces yo sueño realizar una película fuera de Brasil. Essa semana eu fiz um curta-metragem na Argentina, já é um início. Esta semana hice un cortometraje aquí, ya es un inicio. Então Deus está começando a levar a gente também para outros lugares. Entonces Dios nos está empezando a llevar a otros lugares. E eu sonho poder fazer um longa-metragem em Hollywood, por exemplo. Yo sueño hacer un largometraje algún día en Hollywood. Então, pode ser que não seja ano que vem, Puede ser que no sea el año que viene, pode ser que seja daqui a 20 anos, puede ser que sea de aquí a 20 años. mas a gente está trabalhando, orando por isso. Y no, yo estoy trabajando y orando para que se me dé eso. Eu queria, antes de finalizar, ler um versículo para vocês. Él les quiere leer un versículo que es Mateo 13, del 10 al 17. ¿Está bien? Yo se los voy a leer. El porqué de las parábolas. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿por qué hablaba la gente por medio de las parábolas? Jesús les contestó, a ustedes Dios les da a conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Pues al que tiene se le dará más y tendrá bastante, pero al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Por eso les hablo por medio de parábolas, porque ellos miran pero no ven, escuchan pero no oyen ni entienden. Así, en el caso de ellos se cumple lo que dijo el profeta Isaías. Por más que escuchen, no entenderán, por más que miren, no verán, pues la mente de este pueblo está entorpecida. Tienen tapados los oídos y han cerrado sus ojos, para no ver ni oír, para no entender ni volverse a mí, para que yo no los sane. Pero dichosos ustedes, porque tienen los ojos que ven y los oídos que oyen. Les aseguro que muchos profetas y personas justas quisieran ver esto que ustedes ven, y no lo vieron. Quisieran oír esto que ustedes oyen, y no lo oyeron. E eu gosto muito dessa passagem, A mí me gusta mucho ese versículo, porque para vocês o que é parábolas? porque para ustedes, ¿qué son las parábolas? Jesus é o maior comunicador que já existiu. Jesús es el mejor y el más grande comunicador que ya existió. E ele contava histórias Y él contaba las historias através de parábolas. a través de parábolas. Se você ler os evangelhos, os 4 evangelhos, Si vos leíste los 4 evangelios, você vai ver diversas histórias que Jesus contou. puedes ver muchas historias que Jesús contó. E ele deixou bem claro por que ele contava essas histórias. Y él dejó muy claro por qué contaba esas historias. Porque as pessoas têm um coração endurecido. Porque las personas tienen un corazón fuerte, tienen un corazón duro. E eu tenho visto que Deus tem levantado pessoas no mundo inteiro. Y yo he visto que Jesús levanta personas en el mundo entero. Eu fui recentemente a um festival de cinema cristão nos Estados Unidos. Yo fui recién a un festival de cine cristiano en Estados Unidos E eu vi testemunhos de pessoas do mundo inteiro. y yo vi testimonios de personas del mundo entero. Que Deus está levantando pessoas para contar histórias. Que Dios está levantando personas para contar historias. E o cinema é uma ferramenta poderosíssima. Y el cine es una herramienta muy poderosa. E eu pude ouvir lá também dos criadores do filme de Desafiando o Gigante. Y yo pude allá también ver los creadores de la película Desafiando Gigantes, Que o pastor deles viu uma pesquisa, uma matéria, que el pastor de él vio una materia que dizia que hoje o cinema influencia mais a sociedade do que a igreja. Está bien. El pastor de ellos vio que el cine hoy influencia más que la iglesia. El cine llega a más personas que la iglesia. Por exemplo, os filmes da Marvel, por exemplo. Por ejemplo, las películas de Marvel.
E nisso ele virou para a igreja e falou: vamos fazer um filme. Y en ese momento él fue a la iglesia y le dijo, vamos a hacer una película. Então, por muito tempo a gente se esqueceu dessa arte. Entonces por mucho tiempo nosotros nos olvidamos del arte del cine. Então, de repente, Deus quer levantar alguém aqui para fazer esses projetos, De repente Dios quiere levantar a alguien que está aquí para hacer esos proyectos, para influenciar a Argentina ou outros países. para influenciar a Argentina, para influenciar otros países. Então, se Deus te deu esse dom, Entonces si Dios te dio ese don, não desista dele, não enterre esse dom. no entierres ese don. Usa esse dom para ele, e porque se tem queimado no seu coração, Usa ese don para él, porque si eso quema dentro de tu corazón, é porque é um direcionamento para que você faça um projeto. porque esa es una dirección para que vos puedas hacer ese proyecto. Então, eu louvo a Deus pela presença de cada um aqui, Entonces yo bendigo a Dios por la presencia de cada uno de ustedes que están acá, porque já é um sinal de que vocês estão procurando algo, porque ya es una señal que ustedes están buscando algo, mesmo que seja o início ainda, inclusive que sea en el inicio, mas que vocês pensem lá na frente, pero que ustedes piensen hacia el futuro, que Deus está caminhando com vocês. que Dios está con ustedes, Dios está caminando con ustedes. Amém? Amén. Amém? Amén.